Tranquilo, então. Então, dado que a gente já consiga testar a hipótese de que duas populações, mesmo com variâncias desconhecidas, sejam iguais ou diferentes, nós iremos agora partir para a construção dos testes de média. O primeiro teste que a gente vai estudar aqui, é o teste para a igualdade entre duas médias, onde, novamente, como no teste de variância, eu preciso da suposição de que as minhas populações sejam normais. E mais, eu vou supor ainda que as variâncias sejam desconhecidas e iguais. Ou seja, realizei um teste de hipótese, ok? E ele não rejeitou H0 no teste de hipótese da variância. Então, população 1, eu tenho Mi1, que é a minha média populacional, que eu desconheço, eu quero inferir acerca dela. Tenho X barra 1, que é a minha média amostral da população 1. Mi2, que é a minha população 2, tá? Média populacional da população 2. E eu tenho X barra 2, que é a minha média amostral da população 2. Então, com base na amostra, eu quero saber se as médias nas populações 1 são iguais ou são diferentes, ou se uma é maior ou igual ou menor ou igual à outra. Então, os testes que são passíveis de serem realizados aqui são os mesmos testes que a gente já vem observando. Eu posso testar Mi igual a Mi1 versus Mi1 diferente de Mi2, ou Mi1 igual a Mi2 versus Mi1 maior do que Mi2, que é um teste unilateral à direita, ou, finalmente, Mi1 menor que Mi2, um teste unilateral à esquerda. Nesse caso, pessoal, como eu desconheço a variância, eu não posso usar aquele truque anterior. Pego a diferença e mostro que tem distribuição normal com variância conhecida. Porque eu só tenho indícios que me levam a concluir que, mesmo que desconhecida, elas sejam iguais, mas eu desconheço essa quantidade. E, nesse caso, a estatística de teste é uma estatística de teste que tem distribuição T. Ela pertence à família da distribuição T. E agora os graus de liberdade são exatamente, tamanho amostral da população 1 mais tamanho amostral da população 2 menos 2. E a estatística de teste é X barra menos Y barra menos Mi1 menos Mi2, que sobre H0 essa quantidade aqui é zero. Então essa quantidade ela não influencia no cálculo de nenhum dos testes, porque sobre H0 Mi1 menos Mi2 é igual a zero. Tudo isso dividido por SP, raiz quadrada de 1 sobre N mais 1 sobre N. Tá, e quem é SP? SP é uma média ponderada das variâncias amostrais. É N menos 1, tamanho amostral da população 1, menos 1, vezes a sua respectiva variância amostral, mais M menos 1, tamanho amostral da população 2, vezes a sua respectiva variância amostral, tudo isso dividido por N mais M sobre 2. Esse é o meu SP2, ou seja, a minha variância ponderada entre as populações, tá? Nós vimos que, só retornando aqui, então eu vou precisar do desvio padrão ponderado, basta que nós utilizemos essa quantidade e tiremos a raiz quadrada do valor encontrado, ok? E os testes são, novamente, se eu tenho o teste bilateral Mi1 menos Mi2, diferente de zero, eu vou rejeitar se a minha estatística de teste for maior que uma T alfa sobre 2, N mais M menos 2, ou seja, o valor crítico da distribuição T, que deixa na cauda esquerda da distribuição a área alfa sobre 2, ou se a T0 for... Nesse caso, pessoal, podemos realizar os seguintes testes, né? Então, nós podemos fazer o teste bilateral, ou seja, Mi1 igual a Mi2 versus Mi1 diferente de Mi2. Nesse caso, eu vou rejeitar se a minha estatística de teste estiver nas caudas da distribuição T com N mais M menos 2 graus de liberdade, ok? Tá aqui, rejeito se T0 for maior com a T de alfa sobre 2, N mais M menos 2, ou se T0 for menor que menos T de alfa sobre 2, N mais M menos 2. Note que aqui eu voltei a ter simetria, a distribuição T é simétrica. Então, se eu sei o valor que deixa alfa sobre 2 na cauda direita da distribuição, o valor crítico que deixa a área alfa sobre 2 na cauda esquerda é o oposto desse número, ok? Se eu for testar
Mi1 maior ou igual a Mi2, né? Desculpa, se eu for testar Mi1 menos Mi2 maior que zero, ou seja, Mi1 maior que Mi2, como hipótese alternativa, eu vou rejeitar H0 se a minha estatística de teste for maior que uma T de alfa N mais M sobre menos 2. Ou seja, se a minha estatística de teste estiver acima do nível crítico de uma normal com N mais M menos 2 graus de liberdade, que deixa a área alfa na cauda direita da distribuição. Ok? E, finalmente, se eu estiver testando Mi1 menos Mi2 menor que zero ou Mi1 menor que Mi2, tá? Como hipótese alternativa, eu vou rejeitar H0 se o meu nível crítico, o valor crítico da distribuição T for menor que menos T alfa N mais M menos 2. Ou seja, novamente, o nível crítico de uma distribuição T com N mais M menos 2 graus de liberdade, que deixa na minha cauda esquerda, área alfa, tá? Então, o procedimento de testar hipótese, ele é praticamente o mesmo em todos os testes que nós observamos. O que está mudando aqui de um teste para o outro é simplesmente a estatística de teste e, portanto, a distribuição em que nós vamos observar as regiões críticas. Se é na T, nós vamos lá para a distribuição T. Se é na distribuição normal, a gente segue também para a distribuição normal. Vamos ver um exemplo aqui, só para que a gente consiga ilustrar esse teste, tá? Então, 2 tipos de tinta foram testadas sobre as mesmas condições meteorológicas. O tipo A registrou uma média de 80 com um desvio padrão de 5 em 5 partes iguais. O tipo B, uma média de 83 com um desvio padrão de 4 em 6 partes. Adotando um nível de significância de 5%, testar a hipótese da igualdade entre as médias. As populações possuem distribuições normais com variâncias admitidas iguais. Então aqui, pessoal, eu já testei, já realizei o teste de variância e não rejeitei H0, não rejeitei a hipótese de que mesmo que a variância seja desconhecida, que elas sejam iguais, ok? Então cai dentro do teste que a gente acabou de observar, populações normais com variâncias desconhecidas e iguais. Então vamos lá, vamos testar. Ok. Então está aqui. Tamanho da minha população A é 5. A média amostral foi 80. A variância amostral foi 25. Ok? 5 ao quadrado. NB, 6. Média amostral 83. Variância 4 ao quadrado. Ok? E o nível de significância que eu quero utilizar é de 5%. Então eu vou direto para o teste que o exercício me pediu. Ele falou, teste H0, Mi igual a Mi0, Mi de A igual a Mi de B, ou seja, a população A é igual à população B versus elas são distintas. Então, para que a gente consiga observar, calcular a estatística de teste, primeiro a gente tem que calcular a variância amostral ponderada, que é o S2P, está aqui. A estatística de teste nós vimos que depende dela. Nesse caso, ela é menos 1,107823. Tá? Como agora a nossa distribuição segue uma distribuição T, está aqui a curva da T, é um teste bilateral, nós vamos desenhar as áreas de rejeições, vamos plotar o valor da estatística de teste, está aqui. A estatística de teste não pertence à região de rejeição, portanto, nós somos levados a não rejeitar H0. Ou seja, nós temos indícios estatísticos de que a média da população A é igual à média da população B, ok? Se nós desejarmos realizar testes bilaterais, tá? E também já está disponível para vocês a rotinazinha que calcula esses testes, tá? A gente sabe que a estatística de teste é a mesma, a única coisa que vai ser alterada nesse caso é a região de rejeição, que quando o teste a hipótese alternativa é Mi
de A menor que MID B, a região crítica ela fica à esquerda da distribuição, está ali, ok? E quando o teste é MID A maior que MID B, a região crítica fica à direita da minha distribuição, e ela fica plotada daquela forma, ok? Então, portanto, pessoal, o procedimento de testar a hipótese está dado, basta que você reconheça qual que é a hipótese de interesse e realize o teste adequado.